Ó Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Os que nos acompanham nos seus lares, em outros locais, agora queiram em família sentar-se para meditarmos um pouco sobre as leituras há pouco proclamadas. Ouvimos São Paulo dizendo aos Colossenses: vós sois amados por Deus. E mais adiante ainda afirma: mas sobretudo amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Somos amados, extremamente amados por Deus, mas também temos por missão, uma vez que Deus tanto nos ama, sermos um chafariz de amor, transbordarmos de amor em relação àqueles que nos cercam. É o amor ao próximo, que deflui do amor que Deus tem por nós e que nós devemos ter em relação a Deus. A festa da Sagrada Família, vivida hoje, nos fala justamente deste amor que Deus tem para cada um de nós e para com nossas famílias. E o quanto Ele deseja que esse amor seja vivido dentro dos nossos lares. E, ao rezarmos em honra da Sagrada Família, Deus e a sua Igreja nos coloca este modelo a ser seguido. Seguirmos o exemplo que nos foi dado por São José, por Maria Santíssima, tão belamente representada nesse presbitério, hoje de modo especial nesta imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que está aqui ao meu lado. E do menino Jesus, nos braços de sua mãe, exemplo para todos os filhos. Maria, exemplo para todas as mães. São José, exemplo para todos os pais. Se nós voltarmos no tempo, há 2000 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, encontraremos o mundo envolto nas preocupações de então. Os olhos dos homens colocados no Império Romano, naquele poderio que dominava as nações civilizadas de então. As preocupações próprias do dia a dia, a busca dos meios de subsistência, o desejo de se verem livres, e aqui falo do povo judeu, do jugo dos romanos, pois assim teriam a liberdade e não necessitariam mais pagar os impostos. No entanto, enquanto os olhos dos homens estavam postos nestas coisas passageiras, os olhos de Deus estavam fixos em um homem que trabalhava humildemente na sua carpintaria. Aos olhos daqueles que estavam preocupados com as coisas desta terra, ali estava um carpinteiro, como outros que viviam naquela pequena cidade de Nazaré. Deixando a carpintaria, os olhos de Deus acompanhavam uma jovem senhora, com os afazeres da casa. E, dentro e fora de casa, um menino que brincava, obediente a seus pais. Aos olhos dos homens, um carpinteiro, uma dona de casa e uma criança. Aos olhos de Deus, um homem que conversava com os anjos. Uma mulher que fora escolhida para ser a esposa do Divino Espírito Santo e que as gerações
proclamariam como bem-aventurada. E um menino que viera para salvar a humanidade. O Redentor, o Messias esperado, anunciado pelos profetas. Ali estava o cumprimento da profecia. No entanto, os olhos humanos não conseguiam acompanhar a isso. A grande maioria dos homens, na verdade, sabia, mas não desejava que o Messias de fato viesse. Era diferente a situação de Simeão e de Ana, como ouvimos na proclamação do Evangelho, hoje narrado por São Lucas. Simeão recebera do Divino Espírito Santo uma inspiração de que não morreria sem que seus olhos contemplassem aquele que seria enviado por Deus para salvar a humanidade dos seus pecados. Ana consagrara-se a viver no templo, a servir o culto, e ali passara os seus anos, ambos com a esperança viva, com esta luz acesa. E Deus não deixa de cumprir com as promessas que Ele realiza nas almas dos justos. Não deixou de atender a Simeão, não deixou de atender a profetisa Ana. Ambos tiveram a alegria de ter diante dos seus olhos a Sagrada Família. Simeão teve a alegria de ter nos seus braços o divino menino Jesus. Esta família, como dizia, colocada por Deus como um exemplo a ser seguido, a ser vivido por nós hoje. Tiremos os nossos olhos um pouco do passado e coloquemos os nossos olhos no presente. Neste final de ano de 2020. Aonde estão os olhos dos homens? Já não mais no imperador romano, mas sim nos poderes deste mundo, nestes dias em que vivemos. Nas preocupações com a saúde, com o bem-estar, com o dinheiro e com tantas outras coisas que passarão. No entanto, aonde estão os olhos de Deus hoje? Continuam esses olhos fixos na Sagrada Família de Nazaré. Mas aonde? A Sagrada Família de Nazaré? Jesus, nosso Senhor, morreu na cruz, ressuscitou, é bem verdade, mas subiu aos céus. São José, antes disso, também morreu e subiu. Maria Santíssima teve a sua dormição, e todos os anos, no mês de agosto, comemoramos a sua assunção aos céus. A Sagrada Família, portanto, deixou de estar entre nós? Não. A Sagrada Família está hoje para nós, presente na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nesta igreja que, por bondade e misericórdia de Deus, fazemos parte, não por merecimento nosso, mas pela bondade de Deus que nos ama. Nesta igreja que, infelizmente, para aqueles que têm os seus olhos colocados nas coisas do mundo, não é essencial. Pode-se viver sem ela. Para aqueles que buscam emprestar os olhos de Deus para verem a realidade como ela é, sabem que não podemos viver sem a Santa Igreja Católica Apostólica
e romana. Esta igreja que hoje é Jesus, Maria e José para cada um de nós. Esta igreja que, como a Sagrada Família nos deixou o exemplo e o ensinamento, hoje nos ensina a cada missa, a cada liturgia, como agora está nos ensinando as nossas famílias a viverem o amor. Esta igreja que continua a elevar a união natural entre o homem e a mulher à condição sagrada, através do sacramento do matrimônio, a dignificar ao homem, à mulher, a uni-los numa só carne, para que desta união nasça a prole, nasçam os filhos. Esta igreja que aconselha ao homem, à mulher, aconselha aos filhos de como devem viver para serem felizes dentro do lar, como ouvimos há pouco nas leituras que foram feitas ainda nesta passagem da carta de São Paulo aos Colossenses. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Às esposas, a solicitude. Aos maridos, o amor. Aos filhos, a obediência. Se soubermos viver esta solicitude, este amor e esta obediência dentro dos nossos lares, nós teremos a paz que tanto almejamos. Este ano de 2020 trouxe-nos muitas surpresas. Entre elas, algo que muitas famílias ansiavam: poderem viver juntas, dentro de casa, sem a necessidade de saírem para este ou aquele afazer, pois o confinamento obrigou-nos a viver dentro dos nossos lares. E tivemos a oportunidade da experiência do convívio familiar, que não era mais de 1 ou 2 horas, ou de um sábado e domingo, mas sim de 7 dias ao longo da semana. E quantas surpresas nos trouxe este convívio. Para alguns, aquele sonho transformou-se em pesadelo. Por quê? Chegaram à conclusão de que faltava à esposa solicitude, faltava ao marido o amor, e faltavam aos filhos a obediência. E com isso, aquele convívio que deveria ser santo, espelhado na Sagrada Família, ensinado pela Santa Igreja, infelizmente, em muitos casos, tornou-se, como dizia, um pesadelo, por faltar estas virtudes sendo vividas dentro do lar. Somos convidados hoje, meus irmãos, as famílias que me acompanham na transmissão desta Santa Missa, que estão agora reunidas dentro dos vossos lares, em tantos lares desse nosso imenso Brasil e do mundo afora, de vocês que nos acompanham. Procurem colocar o exemplo da Sagrada Família dentro das vossas casas. Este exemplo, esses ensinamentos que a Igreja hoje nos traz. As dificuldades continuarão, claro. Os problemas virão, sem dúvida. A saúde, por vezes, virá a faltar, como não? Vivemos neste vale de lágrimas. Mas uma coisa não faltará: a graça de Deus. Esta graça que sustentará e vos ajudará
a suportar-vos uns aos outros, como o mesmo São Paulo nos aconselha ainda na passagem da carta aos Colossenses. Suporte. Este ambão está agora sendo um suporte para o lecionário que contém as leituras da Santa Missa. Ele está suportando, está sustentando, como também cada um de nós deve, dentro dos nossos lares, saber suportar, sustentar os demais através da graça de Deus. Por vezes, meus caros, acontecerá dos pais viverem santamente, educarem santamente os seus filhos, portanto, buscarem cumprir com a missão que lhes foi confiada no dia em que se uniram, em que a matemática divina fez com que 1 e 1 se tornassem 1 e não 2. No entanto, claro, é necessário também a correspondência dos filhos. E nem sempre esta correspondência se dará. Agostinhos existiram e existem no mundo de hoje e farão as lágrimas de muitas Mônicas rolarem. Vossas lágrimas, mães que me ouvem, vossas orações, vossos joelhos dobrados e vossas mãos unidas, não são em vão. Concluo estas palavras com uma breve lenda, que tem um significado muito precioso. Conta-se que em determinado momento, na pequena casa em que vivia a Sagrada Família em Nazaré, Nossa Senhora saíra da casa e colocara-se sentada junto à porta, tendo nos braços o pequeno Jesus, que dormia calmamente, claro, em braços tão preciosos, como não estar calmo e tranquilo? Em determinado momento passa um conjunto de jovens com flautas, tocando, cantando, fazendo o barulho próprio a essa idade. Nossa Senhora pensava que o menino fosse acordar e, no entanto, continuava dormindo. Um pouco mais, passa um conjunto de pessoas que iam em festa para a realização de núpcias. Um casamento ia se dar, aquela alegria, aquele contentamento, aquele falatório. E mais uma vez, o menino continua dormindo. No entanto, Nossa Senhora meditava nas palavras ditas por Simeão e há pouco ouvidas no Evangelho de hoje. Uma espada de dor te traspassará a alma. Meditava em tudo aquilo que o filho, aquele menino que estava nos seus braços, teria que passar por amor aos homens. E nesta hora, claro, dos olhos de uma mãe que amava o seu filho, brota uma lágrima que rola na sua face santíssima e cai. E no momento em que essa lágrima cai, o menino tem um sobressalto, acorda. Mamãe, o que houve? Mas meu filho, nada. Eu senti algo cair com força dentro do meu coração. E por isso acordei. Não foi o barulho, mas foi a lágrima da mãe que fez acordar o filho, que moveu o coração do próprio Deus. Mamães que choram pelos seus filhos, confiem, pois as vossas lágrimas movem o sagrado coração de Jesus. Papais, sigam o exemplo de São José. Sejam amorosos para com vossas esposas. Saibam fazer e ensinar os seus filhos vos obedecerem. Filhos, sejam obedientes a vossos pais. Pais, não intimidem os vossos filhos, pois Deus, por vezes, tem planos altíssimos em relação a um filho, a uma filha. Seja constituindo uma família
que deverá ser santificada, seja por vezes chamando e honrando uma família em chamar um filho ou uma filha a servirem a Deus mais de perto na vida religiosa. Saibam respeitar a vocação, o chamado dos vossos filhos. Padre e freira não dão em árvore, nascem do seio da família e precisam das bênçãos do pai, das bênçãos da mãe. Sigam o exemplo que nos dá a Santa Igreja, o ensinamento que nos dá a Santa Igreja hoje. E concluo parafraseando o próprio São Lucas. Assim como dizia, o menino crescia e tornava-se forte, a Santa Igreja católica, apostólica e romana cresce, torna-se forte, cheia de sabedoria, e a graça de Deus está com ela e nela. Busquemos essa graça e teremos a felicidade, a paz que tanto ansiamos para os nossos lares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.